A Casa dos Wolfens. Um conto da Casa dos Wolfens e de todos os clãs da marca. Escrito em prosa e verso por William Morris. Narrado por Gabriel Vieira de Carvalho, o cronista do Vitral. Capítulo 3. Theodulf conversa com a Woodson. Theodulf permaneceu sentado sobre o Halsan por um tempo, como alguém em pensamentos profundos, até que, finalmente, ao se mexer, sua espada o despertou. Ele ergueu os olhos, espiou o salão e não viu ninguém se mexendo. Então se levantou, ajeitou suas vestes e saiu, atravessando a porta do salão como alguém que tem uma tarefa a cumprir. A luz da lua se estendia em larga superfície sobre a relva do lado de fora. O orvalho caía naquela hora mais fria da noite, e a terra exalava um doce perfume. Toda a habitação repousava agora em sono profundo, e nenhum som proveniente de criatura viva podia ser ouvido, salvo o mugido de uma vaca que perdera seu bezerro na vastidão do prado e o voo errante de uma coruja branca, junto às beiradas do telhado, que com seu grito selvagem soava como uma zombaria das alegrias silenciadas. Theodulf se voltou em direção ao bosque e caminhou firmemente entre as aveleiras dispersas, até adentrar o denso arvoredo de faias, cujos troncos cresciam lisos e cinza prateados, altos e bem ajuntados. Assim, seguiu como quem trilha um caminho bem conhecido, embora não houvesse trilha visível, até que toda a luz da lua se extinguiu sobre o dossel fechado das folhas das faias. Apesar da escuridão, nenhum homem ali passaria sem sentir que havia um teto verde sobre sua cabeça. Theodulf seguiu, desafiando as trevas, até que, diante de si, surgiu um lampejo que foi crescendo. Ele chegou a uma clareira entre as árvores, onde o gramado voltava a crescer. Embora a grama fosse curta e pisada, como se muitas vezes tivesse sido tocada por pés humanos, o gramado era ralo, pois pouco sol o alcançava, de tão densas e fechadas que eram as copas das árvores ao redor. Nos céus acima havia agora uma luz que não vinha apenas da lua, embora fosse difícil dizer se aquele brilho era uma memória do dia passado ou a promessa do porvir. Pouco ali se enxergava do céu, salvo o topo da abóbada celeste, quase velado pelas copas frondosas. Theodulf, no entanto, não ergueu os olhos nem aos céus, nem às árvores, enquanto saía do chão coberto de cascas dos bosques de faias, para o gramado ralo da clareira. Seus olhos estavam fixos no centro do campo, e não era de se espantar. Ali, sentada num banco de pedra, estava uma mulher de beleza assombrosa, vestida em trajes resplandecentes. Com os cabelos pálidos sobre a luz da lua, repousava sobre a pedra cinzenta como campos de cevada à noite de agosto, antes do toque da foice colhedora. Ali ela se sentava como quem espera por alguém. Ele não hesitou nem diminuiu o passo. Foi direto até ela, tomou-a nos braços, beijou-lhe a boca e os olhos, e ela o beijou de volta. Então sentou-se ao lado dela. Os olhos femininos pousaram ternos sobre ele enquanto falava. Ó, Theodulf, corajoso és tu, por não me temer em seus braços e beijar, como se encontrasses no prado uma donzela dos Elkins. E eu que sou filha dos deuses do teu sangue e seletora dos mortos. Sim, isso na véspera da batalha e na alvorada da tua partida ao campo de batalha. E ele respondeu, ó Woodson, tu és o tesouro da vida que encontrei na juventude, e o amor da vida que conservo agora, quando minha barba começa a embranquecer. Quando foi que temi a ti, Woodson? Acovardei-me quando te vi pela primeira vez, e estávamos de pé no campo cor de avelã, ambos vivos entre os mortos. Minha espada estava vermelha com o sangue do inimigo, e minhas roupas manchadas com meu próprio sangue. E eu, exausto da jornada do dia, doente de tantos golpes, pensei que desmaiaria em teus braços, e ali estava tu diante de mim, cheia de vida, rubra e sorridente, com os olhos e os lábios a brilhar. Teus trajes limpos e brilhantes, tuas mãos manchadas de sangue. Tomaste então
minha mão ensanguentada e cansada, e beijaste meus lábios pálidos como cinza, dizendo: vem comigo. Tentei me erguer, mas não pude. Tantas e tão profundas eram minhas feridas. E ali, no meio da minha dor e do meu cansaço, senti-me feliz, pois pensei comigo: eis aqui a morte do guerreiro, e ela é excessivamente doce. Que quer dizer isso? Diziam de mim. Ele é jovem demais para enfrentar o inimigo. Mas acaso sou jovem demais para morrer? Com isso, ele riu em meio à floresta selvagem, e suas palavras se tornaram canção, e ele declamou: trabalhamos no círculo das aveleiras, e bebemos o vinho da guerra, desde o período quando o sol estava no auge, até a hora em que a noite o encerra. E 3 reis vieram contra mim, dos hunos os mais poderosos, os de olhos malignos na batalha, os astutos de pés impetuosos. Eles rangeram os dentes contra mim e roíam as bordas dos escudos rangentes. Naquela tarde de verão, no auge do ano ardente, com olhos atentos, olhei ao meu redor e vi nuvens a caminho, até que os céus ficaram escuros, como o interior de uma taça de ferro manchada de vinho. Os veados selvagens jaziam sem se alimentar na grama da clareira, e toda a terra tremia com um trovão acima de nossas lâminas guerreiras. Então o rei caiu diante de mim, e os outros 2 tombaram em seguida. E ergui a lâmina ensanguentada da espada sobre a chuva forte e fria. Sangue e água se misturaram, e a terra exalou uma fragrância mortal. Lá, por muito tempo, girei e me contorci no coração da refrega final, antes daqueles ursos em investida, enquanto do mundo cinzento jorrava a vasta chicotada vermelha do relâmpago, e em nossas cotas fugiu o brilho prata. E por muito tempo saltei e labutei naquela guirlanda de combate, entre as lâminas azuis e os relâmpagos. Mas antes que o céu clareasse, o segundo dos reis hunos jazia sobre as margaridas, encharcadas pelo aguaceiro. E nós 2, cegos pela batalha, ficamos ali por um tempo ligeiro, apoiados nas empunhaduras de nossas espadas, encarando um ao outro com brio. Então a chuva diminuiu, e um canto do véu de nuvens se abriu, e assim, como da cobertura bordada, brilha o ombro de alva brancura, da consorte do guerreiro, quando em noite de núpcias e ternura, ele coloca a mão sobre o linho. Assim, lá embaixo, no oeste, brilhava o céu nu, mas a ira surgiu no meu peito agreste, e a espada em minha mão se ergueu com ela, e eu saltei cortando o uno. E ele também rompeu a chama da guerra, e as lâminas dançaram brilhantes no céu diurno, que por um momento voltou à terra antes do fim do dia. Ali então, com tudo que tinha, o Uno encenou sua última partida, até que ele caiu e me deixou cambaleante, e virei os pés para partir. Ao monte dos poderosos, o portão do caminho sem porvir. E lá estavas tu. Como foi isso, ó escolhedora dos mortos da vez? Morri em teus braços, e teu beijo me despertou outra vez? Antes que o último som de sua voz extinguisse, ela se virou e o beijou, e então disse: nunca tiveste medo, e teu coração é cheio de coragem. Então ele falou: é o coração forte, amada, que me manteve vivo. Assim como o alho-rei do jardim cresce com a chuva e o sol altivo, assim eu cresço com os elogios das pessoas. Eles se misturam com a minha bebida e minha comida. Enquanto durmo à noite, eles me envolvem de forma doce e tranquila. E pela janela do quarto, quando acordo cedo, com o vento do sol nascendo no prado, nasce sem medo. E me lembra de que ainda vivo sobre a terra. Então me levanto, e minha força está comigo. Enche meu coração de alegria a terra. Quando penso na estima do povo, e toda essa alegria que eu conquistei, pelas ações que meu coração ordena, e a esperança que por elas espalhei. Sim, disse ela, mas os dias correm na roda dos dias, e há muitos, muitos dias, e com eles vem velhice. No entanto, não és mais velha do que nos dias passados, disse ele. É verdade, ó filha dos deuses, que nunca nascestes, mas existias antes da formação das montanhas, desde o início de todas as coisas? Mas ela disse: não, eu comecei, eu nasci, embora possa ser verdade que não nas colinas da terra.
surgir da semente da divindade. E assim como o meu nascimento e meu crescimento, será o desvanecer o meu dia derradeiro. Mas tu, em muitas jornadas, a muitos campos vais caminhar altaneiro, onde o arco se curva na aventura, ou a lança do fugitivo a atacar. Muitas vezes acalma a alegria dos poderosos, o rigor do lutar. Agora tu não me temes, mas teme comigo, amado, pois a poderosa donzela faz calar. E ruína é seu nome, e muitas vezes ela me faz tremer. E mesmo agora, sinto minha vida na sua mão a me prender. Mas ele riu e respondeu: em que lugar ela vive? Ela está perto ou longe deste ponto? Ela se aproximará de mim no calor do confronto? E se eu não puder golpeá-la no meio dos guerreiros do campo cruel, com a lâmina pálida dos meus ancestrais, ela suportará o empurrão do meu broquel? Mas infelizmente ela cantou em resposta: em muitos lugares a ruína habita, sem dormir noite ou dia. Ela beija a borda da taça e carrega a luz da câmara fria. Quando os reis dos homens se dirigem felizes para o leito nupcial, vindos do altar, é pouco dizer que ela afia a lâmina da espada sem descansar. Quando, em torno da casa meio construída, ela permanece por mais de um dia, o navio da praia ela empurra, e em seu caminho de todo dia, engana o caçador da montanha, onde seus pés nunca falharam antes. Ela está onde a margem alta finalmente desmorona nas correntezas desesperantes. Ela afia a foice do ceifeiro e embala o pastor para dormir na relha, onde a mortal cobra lenhosa desperta no deserto das ovelhas. Agora nós, que viemos da linhagem divina de seus planos, sabemos por nós mesmos, mas sua vontade com as vidas dos homens e seu fim é um segredo a esmo. Portanto, peço que não me temas pela ruína e seus feitos, mas por mim. Peço que ouças para ajudar no meu pleito. Ou então, és feliz na vida ou desejas tanto morrer, no auge da tua juventude, quando a tua glória e o teu desejo altivo começam a florescer? Mas Teodulf lhe respondeu: eu penso, e há muito penso, que esta é minha segunda chance, que a primeira terminou com meu ferimento, quando chegaste ao campo de sangue, quando acordei nos teus braços, lá no campo de aveleiras do passado. Pareceu-me um renascimento em um mundo desorientado. Tanto é que tudo se iluminou naquele amanhecer orvalhado. Esperava uma morte sombria e monótona, e o pensamento estava quase dissipado. Foi em uma vida adorável na qual acordei daquele dia em diante. Minha alegria pela vida dos homens se multiplicou em valor abundante. Muito mais belos eram os campos da manhã do que antes, os hectares por onde andei e o milho com sua sede constante, o nobre telhado dos Wolfins e os falcões que ali estavam assentados, os meus parentes, cuja libertação eu havia conquistado, o brilhar do Halsan na casa escura dos tempos idos. Meu nome corria na boca das donzelas e nos elogios dos destemidos, enquanto eu estava sentado com minhas vestes de batalha e a lança avermelhada bem afiada, encostado no lado marcado pela guerra e pelas feridas que sua mão curava. Sim, desde aquela manhã, minha vida tem sido boa realmente. O ganho de hoje fora abençoado e bom para as necessidades prementes. Oportuna fora a agitação da batalha e a confusão que provoquei, até que organizei o ataque ordenado e a vitória, inesperada e justa, alcancei. Bons foram os dias que se seguiram, de descanso total e sem feitos. A tagarelice de tua filha e suas mãos em meu desprotegido peito. Ah, boa é a vida que me deste, a vida que minhas mãos conquistaram por direito. E onde estará o fim, até que o mundo seja desfeito? Aqui estamos nós dois juntos, e ambos revestidos da divindade, ambos da linhagem Wolfin, e sendo, um para o outro, a felicidade. Mas ela respondeu, e seu rosto ficou ainda mais sombrio: ó homem poderoso e alegre, és dos Wolfins descendente? Não foi um ato maligno quando nos misturamos, nem maldição presente.
Ó homem amável, de cabelos negros, tu morrerás sem ter feito mal algum. As tuas ações são coroadas pela fama e enche a boca do homem comum. Tu, que melhoraste o povo dos deuses, terás duradouro renome. No entanto, como imagem pintada de um sonho é teu temido nome. Tu vens de um povo estrangeiro para que possamos ser um de fato. Um dia morrerás. Ouça-me, enfim, para ajudar no que tenho necessitado. Seu rosto ficou preocupado, e ele disse: O que é isso, de eu não ser o chefe dos Wolfins? Não, disse ela, mas melhor do que eles. Lembre o rosto de nossa filha, a Halsan? Sua filha e minha? Ela se parece comigo? Ele riu. Sim, ela é bela, mas nada demais. É um discurso duro. Habita em meio a uma espécie estranha e ela não sabe disso. Por que você não me contou isso antes? Ela disse: Não era necessário dizer-te isso, porque o teu dia estava a chegar ao fim, como agora está a declinar. Mais uma vez, peço-te que ouças e faças o que te peço, embora seja difícil para ti. Ele respondeu: Assim farei, tanto quanto puder. E assim deves considerar isso. Eu amo a vida e não temo a morte. Então ela falou, e novamente suas palavras vieram rimadas. Em 40 combates lutaste, e só em 4 te refreais. E eu observei e fiquei feliz, cada vez mais e mais. Tu eras querido ao coração do Woodsun e da escolhedora dos mortos. Mas agora vocês viajarão com o rebanho de abate e os vagões tortos, para encontrar um povo que vocês não conhecem, uma maravilha, um inigualável inimigo. Eu temo pelo declínio da tua glória, e eu o vejo caído. Então ele interrompeu: Não há vergonha alguma em ser derrotado pelo poder dos mais poderosos. Se esse povo tão poderoso cortar um galho da árvore da minha fama, ele voltará a crescer. Mas ela cantou: Em 40 batalhas lutaste, e além de mim, quem mais? Contemplou as bandeiras agitadas pelo vento e viu o álamo voar audaz. Mas hoje não vou contigo para a guerra, pois o destino me impede inclemente, e meu coração teme pela batalha iminente. Hoje não vou contigo. Assim eu temia, e eis que meus pés rijos, que estão acostumados ao cinturão florestal dos acres de trigo, por ti, entre pessoas estranhas e a multidão dos inimigos, pisaram contentes. Eu te digo que a bandeira de batalha deles é um Deus sábio e potente. Eles são o povo das cidades, os quais habitam de maneira descomunal. Em meio à confusão de casas amontoadas, sombrias e negras como a face infernal. Embora dali se erga telhados muito belos, onde seus capitães e seus reis de agora habitam entre as paredes de mármore em abundância de belas obras. E entre elas, nem piores nem melhores, mas construídas de outra forma, estão as casas dos pais e os mistérios sem forma, e tão próximas quanto os troncos das árvores que crescem na floresta de faias. Assim são os seus pilares, e neles, como homens vivos de tua laia, estão as imagens dos deuses com as vestes usadas nos templos, nos anos antes das cidades e nos dias ocultos no tempo. Ah, pelo ouro que eu contemplei e seu estoque de equipamentos de combate, e máquinas estranhas que eu não conhecia ou sua finalidade no ataque. Ah, pela sabedoria ordenada de tua formação de guerra eficaz, e as pessoas que estão sentadas ao redor deles, em muda e oprimida paz. Então, pensei que agora meu amado amigo parte para a guerra mordaz, e a estranha vontade dos deuses determinou que eu não o acompanhasse mais. Ai de mim pela guerra dos Wolfins, da qual estou separada subitamente, e pela morte infrutífera dos sábios da guerra, e pela condenação dos corações valentes. Então ele respondeu, e seus olhos se tornaram gentis ao olhar para ela.
Agradeço-te pelo teu amor justo e pela tua palavra fiel, ó amiga. Mas como poderia ser diferente, senão que nós dois nos encontrássemos em nossa sina? O Deus desse povo poderoso e os homens da Marca e seus parentes, eis a estranheza do mundo e o que podemos fazer a respeito da luta iminente. Então a alegria voltou ao seu rosto quando ela disse: quem sabe o que é o destino até que se cumpra? Há muito tempo que é meu destino amar-te e fazer por ti tudo o que posso. Nem agora vou desprezá-lo. E ela cantou: afiada é a espada da cidade, e amarga é a sua lança. Mas teu peito na batalha, amado, tem um muro de segurança. Qual é agora teu costume no jogo de mãos, com o elmo e a cota de malha leal? Tu te comportas como um escravo e um camponês, ou veste a roupa real? Ele começou, e seu rosto ficou vermelho, enquanto respondia: ó Watson, tu conheces nossa batalha e o percurso que atravessamos. Que muitas vezes, no início da batalha, o elmo e a cota de malha nós desgastamos, para que a flecha do covarde em fuga ou o arco apontado ao vento não nos mate antes da hora, antes que nossa força seja dada a contento. No entanto, muitas vezes, antes que a luta termine e o destino tenha dispersado o inimigo, nenhum líder do povo será reconhecido por seu equipamento de guerra altivo, mas sim por seus ferimentos, que o distinguem do camponês e do escravo. Pois quando tudo o que um homem pode fazer está feito, é hora dele finalizar o ato. Ela ainda sorriu ao responder: ó lobo do povo, presta atenção e ouve, pois quando tua vida findar de repente, com tua morte, o povo em que habitas ficará bem contente? Quando o povo precisa do fogo, eles cortam a macieira e queimam a mãe das flores e os frutos que estão por vir da madeira? Ou tu me convidarás para teu túmulo, porque tua ira de batalha não pode ser controlada, como o redemoinho em um caminho de palha? Então ouve e faz o que eu mando, pois tu deves usar a cota de malha, mesmo quando os outros guerreiros tirarem seus equipamentos de batalha. Então retorne do campo de batalha do sul, vem ileso, e senta-te comigo na floresta de faias, e beija-me nos olhos e nos lábios acesos. Ela o beijou de verdade, elogiou muito, bajulou e colocou a mão no peito dele. Ele ficou suave e alegre com ela, mas por fim ele riu e disse: filha de Deus, há muito tempo vives e muita coisa viu. E os homens lamentam o que não fizeram para que o fim não fosse vil. Mas aqui tu seduzes meu coração como uma donzela de tenra idade. Quando pela primeira vez nos braços de seu amado, ela ouve o som do combate. Tu sabes que o machado é pesado e que a espada é afiada. Essa condenação de que falaste não nos desencoraja. Filha de Deus, como ela corta e como ela parte. Cada muralha que o guerreiro constrói, sim, todas as ações que ele toma parte, que pode permanecer nos resquícios do martelo, no cativeiro do fogo abrasado, para afastar aquele opressor do povo do lado do guerreiro predestinado. Então ela riu por sua vez, e alto, mas de forma tão doce que o som da sua voz se misturou com o primeiro canto de um sabiá recém-acordado, sentado em um galho na borda do gramado da floresta. E ela disse: sim, eu, que sou filha de Deus, não posso te dizer nada. De que terra vem a cota de malha, nem que ferreiro a fez na brasa, que tu usarás na luta corpo a corpo, da primeira à última bordoada. Mas te digo, ela mantém firme e assegurada a vida do corpo que envolve. Se um presente do povo de Deus for, eis seu companheiro da ruína e o meu presente para que uses onde for. Então ela se inclinou da pedra onde estava sentado, e sua mão ficou na grama orvalhada por um momento. E então levantou uma cota de malha cinza escura com anéis ondulados. Ela se endireitou no assento novamente e colocou a cota de malha nos joelhos de Theodulf. Dele colocou a mão sobre ela
e a virou, enquanto refletia por um longo tempo. Então, finalmente, ele disse: Que mal habita neste guardião da contenda ríspida, nesta fortaleza e câmara do tesouro, onde acumulo minha vida. Pois esta é obra dos anões, e não de parentes bondosos da terra. E todos nós tememos os anões, sua ira, tristeza e alegria sincera. Ela lançou os braços ao redor dele e o acariciou, e sua voz tornou-se mais doce do que a voz de qualquer mortal, quando ela respondeu: Nenhuma malícia para ti, amado, ou para mim reside na cota de malha. Nenhuma dor separadora nela, nenhuma miséria solitária. Mas permaneceremos juntos, e aquela nova vida proporcionada. Por muito tempo ainda, daqui em diante, nossa alegria será desfrutada. Sim, se tu obedeceres a minha ordem de usar meu presente na luta soturna, nenhum caçador da floresta selvagem, na mudança noturna, verá minha forma em teu túmulo ou minhas lágrimas matinais, misturadas com o orvalho da manhã, nem nos ventos marginais. Meu corpo passará pelo pastor enquanto vagueia pelos prados afins, e o encherá de pressentimentos na véspera da necessidade dos wolfins. Nem o criador de cavalo acordará à meia-noite e ouvirá meu grito fatídico. Nem as mulheres dos wolfins ouvirão palavras levadas pelo vento tardio, enquanto tecem e fiam noite adentro, quando a casa partir para a guerra, e choram pelos rapazes com que se casaram e pelos filhos que a contenda carrega. Sim, cumpra minha ordem, ó lobo do povo, para que o lamento dos deuses não pese sem medida sobre a antiga casa dos wolfins, e minha morte não obscureça este dia. Ela continuou agarrada a ele, enquanto ele não dizia nada, nem sim, nem não. Por fim, ele deixou-se deslizar totalmente para os braços dela, e a cota de malha, feita pelos anões, caiu de seus joelhos e ficou na grama. Então eles permaneceram juntos naquele bosque até que o crepúsculo passou, e após o sol ter nascido algum tempo. Quando Teodulf saiu do bosque de faias para a ampla luz do sol, salpicada pela sombra das folhas das aveleiras que se moviam suavemente no mar fresco da manhã, ele estava coberto do pescoço ao joelho por uma cota de malha de anéis escuros, cinzentos e brilhantes, confeccionada pelos anões nos tempos antigos.